Olá pessoal, meu nome é Cássia, eu sou médica endoscopista, membro titular da SOBED e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o preparo intestinal. O preparo intestinal é aquela limpeza que a gente faz no intestino antes do exame de colonoscopia, tá ok? A colonoscopia, na verdade, é mais do que um exame, é um procedimento, já que durante a colonoscopia nós fazemos o diagnóstico e muitas vezes nós fazemos o tratamento, já que a gente retira os pólipos durante o exame. Nesse exame, muitos pacientes têm dúvidas se tem dor, se tem desconforto, mas podem ficar tranquilos. A colonoscopia é realizada sob anestesia. O médico anestesista está presente durante todo o exame, então não há nenhuma dor, não há nenhum desconforto. O paciente vai dormir durante todo o procedimento sob sedação. Para possibilitar uma visualização adequada do intestino, nós precisamos que o intestino esteja limpo. O nome do procedimento de limpeza do intestino é preparo intestinal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância e como fazer esse preparo de forma adequada. Primeira coisa que nós temos que pensar é na alimentação nos 2 dias anteriores ao exame. É muito importante que o paciente siga as orientações que são dadas para ele por escrito, tá? Então nós vamos diminuir a ingestão de alimentos com resíduos. Nós solicitamos que os pacientes restringam, comam menos sementes, alimentos que tenham resíduos, que tenham muitas fibras. Então, o que está liberado? Está liberada a ingestão de alimentos claros e principalmente carboidratos, por exemplo, arroz, batata, macarrão, frango grelhado nos 2 dias anteriores, é possível também fazer o consumo. Nós pedimos que os pacientes não comam nada de coloração escura, não comam sementes, não comam muitos vegetais com fibras, porque eles têm uma digestão mais lenta e acabam ficando dentro do intestino e atrapalhando o exame. Além de alimentos selecionados, é muito importante que o paciente beba bastante líquido nos 2 dias anteriores, principalmente durante o momento do uso do laxante do preparo intestinal. A hidratação ela é fundamental, não só para limpar o intestino, mas para manter o paciente em boas condições, já que vai ser causada uma diarreia que causa uma perda grande de líquidos. Preste bastante atenção nas orientações que foram passadas para você por escrito, porque nas orientações estão os horários corretos dos medicamentos, que vão variar de acordo com o horário que foi marcado o seu exame. O preparo propriamente dito começa com o uso dos laxantes. Inicialmente, são prescritos laxantes em forma de comprimido, que pode ser o Dulcolax ou Lactopurga. Mais tarde, vai fazer o uso da lactulose diluída no suco. Para o preparo, você vai fazer o uso de um comprimido de Bisacodil algumas horas antes, que é um pequeno laxante mais leve, e depois você vai fazer o uso da lactulose. A lactulose é um frasco grande de 200 ml, que vai ser misturado com uma jarra de suco ou água da preferência do paciente e a simeticona, que é um remedinho que vai tirar as bolhas do intestino. O suco, normalmente nós orientamos um suco de limão ou de alguma substância, alguma fruta cítrica, que seja claro e coado. Por quê? Porque a lactulose tem um sabor muito doce, muito forte. Então, se você diluir na água pura, o sabor às vezes vai ficar menos agradável. Se você diluir num suco claro de fruta cítrica, normalmente fica um sabor mais agradável, mas isso fica da opção do paciente. O importante é diluir o remédio num líquido claro e tomar um copo de 10 em 10 minutos até tomar toda a mistura. Nós também gostamos de orientar ao paciente que caminhe durante esse processo, porque a caminhada ajuda e estimula o trato gastrointestinal. Vai fazer com que o seu estômago esvazie mais rápido e fique mais fácil de fazer a tomada dos medicamentos. Caso você tenha dificuldade de tomar, se sentir náusea, se sentir mal, pode esperar um tempo um pouquinho maior que 10 minutos, caminhar bastante em casa, para poder estimular esse trânsito do estômago e do intestino e tornar o preparo mais agradável. Nós também colocamos no nosso preparo a orientação de tomar ou Vonal ou Plasil, que são 2 remédios para náusea, caso o paciente sinta náusea, sinta mal-estar durante o preparo. Caso você já tenha feito um preparo de intestino e tenha ficado ruim, ou caso seu intestino seja muito preso, pode ser indicado para você fazer o preparo dobrado, que consiste em tomar 2 vezes a mistura da lactulose com o suco. Nesse caso, continue seguindo as orientações que estarão por escrito para a gente garantir um preparo adequado. Após o uso do laxativo, nós esperamos uma diarreia que consiga limpar o intestino até que as últimas idas ao banheiro sejam feitas com um líquido muito claro, parecido mais ou menos com a urina.
O ideal é não ter nenhum resíduo, nenhum pedacinho sólido misturado. É ficar clarinho, clarinho, parecido com xixi mesmo. Esse é o nosso objetivo. Depois do preparo, o paciente deve fazer o jejum. O jejum vai estar marcado na sua folha, o horário que você deve iniciar. O horário do jejum é jejum realmente absoluto. A partir desse horário não é permitido tomar nem água. Mas é permitido que você tome os seus medicamentos de uso habitual. Remédio para a pressão, remédio para o coração, remédio para a tireoide devem ser tomados com um pequeno gole d'água na manhã do exame. Só peço para atentar para remédios de diabetes e anticoagulantes. Esses não devem ser tomados no dia do exame e o tempo de suspensão ele vai ser orientado no dia do seu risco cirúrgico. Também é muito importante frisar que o paciente deve vir acompanhado para o exame da colonoscopia. Como é feito sob anestesia, é obrigatória a presença de um acompanhante. Bom, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, espero que esse vídeo ajude durante o processo do preparo intestinal. Lembre-se que é de responsabilidade do paciente a qualidade do preparo e que um preparo excelente vai garantir um exame de boa qualidade, que seja completo e que seja eficiente. Caso você não consiga fazer um preparo adequado, o seu exame fica comprometido. E se tiver muito sujo no intestino, fica impossível fazer o exame. Nesses casos, vai ser necessário repetir a realização do exame, às vezes com um preparo um pouquinho mais elaborado.